Boa noite, galera. Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sei que agora... Boa noite. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vocês estão chegando agora. Hoje... Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Hoje nós vamos substituir o professor Bruno, tá? O professor Bruno pediu para fazer uma substituição de última hora, tá? Ele está resolvendo problemas pessoais, ele perdeu uma pessoa muito querida na família recentemente. Então, a última aula também será minha, tudo bem? A última aula será minha, mas ele já combinou comigo que semana que vem, ao invés de eu dar 2 aulas, eu darei uma aula apenas e ele vai fazer essa reposição desta aula, tudo bem? Então, chega de show, vamos, né? Vamos para a nossa aula de... Hoje nós vamos, se tudo der certo, na nossa primeira aula a gente fecha a sociologia redondinho, para na segunda aula a gente já entrar em Sócrates, lá na filosofia, tudo bem? Então, só para a gente relembrar o que a gente veio vendo até aqui, né, galera? Nós viemos assistindo simplesmente o pai da sociologia, o fundador da sociologia moderna, o cara que fez da sociologia uma ciência, que foi Émile Durkheim. Émile Durkheim analisa, observa, olha para a sociedade com 2 campos de visões, uma visão organicista, como se a sociedade funcionasse como um grande organismo vivo, que é uma herança de Aristóteles, uma visão mecanicista, como se a sociedade funcionasse como uma grande máquina, que é uma visão funcionalista, lá de Galileu Galilei. E aí, quando a gente analisa Émile Durkheim, é perceptível que a sociologia dele busca explicar o funcionamento da sociedade. Por isso que a sociologia de Durkheim é uma sociologia funcionalista. Um dos conceitos mais importantes de Durkheim é o conceito de instituições sociais. Família, escola, igreja, Estado. É aquilo que o Émile Durkheim chama de os pilares da sociedade. É um conjunto de crenças, comportamentos, valores que normatizam a vida em sociedade. As instituições sociais mudam ao longo do tempo, se alteram ao longo do espaço, mudam de lugar para lugar. Então, segundo ele, as instituições sociais, elas são os pilares da sociedade que ajudam a manter aquilo que ele chama de consciência coletiva. O que é a consciência coletiva, professor? Conjunto de crenças, sentimentos comuns que são compartilhados pelos indivíduos de uma mesma sociedade. Então, a consciência coletiva se impõe sobre a consciência individual. O indivíduo acaba sendo um produto do meio. A coletividade se impõe sobre a individualidade. E quanto maior a consciência coletiva, maior é a coesão social entre os indivíduos. Mais eles se sentem parte, pertencentes àquela sociedade, incluídos àquela sociedade. Falamos também sobre os fatos sociais, que são modos de agir, pensar, sentir, são fenômenos produzidos pelo homem vivendo em sociedade, que o Émile Durkheim diz que devem ser tratados como coisas. Quais são as 3 características que precisam coexistir para que um fato social seja fato social? Coercitividade, exterioridade e generalidade. O que é um fato social coercitivo? É aquele fenômeno social que se impõe sobre o indivíduo, que exerce uma coerção, normatiza, força uma adequação à vida daquele indivíduo. O fato social exterior é aquele fato social que existe independente da vontade do indivíduo. Ele é exterior ao indivíduo. Ele existe antes mesmo do indivíduo nascer, por exemplo. E o fato social geral é aquele fenômeno que envolve uma grande coletividade e se repete ao longo do tempo. Então, essas 3 características precisam coexistir para que um fato social seja, de fato, um fato social.
E também nós temos os tipos de fato social. Nós temos o fato social normal e o fato social patológico. O normal é que obedece uma certa regularidade, enquanto o fato social patológico foge à regularidade. E quanto maior o número de fatos sociais patológicos, nós temos um quadro de anomia social, em que os laços sociais se afrouxam, em que ocorre uma ausência, desintegração das normas e das instituições sociais. Os indivíduos têm dificuldade para distinguir aquilo que é o certo e o errado, e há um enfraquecimento da coesão social, aquilo que liga os indivíduos, que une os indivíduos. Tudo isso a gente viu na nossa última aula, tá? Nós falamos também da divisão social do trabalho, que são as diferentes formas que nós, seres humanos, nos colocamos em relações sociais, uns com os outros, e quanto maior a divisão social do trabalho, mais complexa é a sociedade. É só olhar para a nossa sociedade em pleno século XXI, industrializada, ela é moderna, ela é uma sociedade com um alto grau de divisão social do trabalho. Falamos também sobre solidariedade, né? Deixa eu ligar o ar-condicionado de pobre aqui, galera. O ar-condicionado de pobre, vocês sabem que é o ventilador, né? Então, ligando o ar-condicionado de pobre. Então, falamos também das formas de solidariedade, que é o modo como nós nos relacionamos, dando sentido às nossas ações sociais, enquanto vivendo em sociedade. É como ocorre a socialização dos indivíduos, é através da solidariedade. E aí existem dois tipos de solidariedade, né? A solidariedade mecânica, que ela é aquela solidariedade presente nas sociedades pré-capitalistas, naquelas sociedades antes da Revolução Industrial, e a solidariedade orgânica, naquela sociedade pós-Revolução Industrial, pós-industrialização. Falamos também sobre os tipos de suicídio. Suicídio egoísta, altruísta, anômico, fatalista, né? O suicídio egoísta, ele predomina nas sociedades capitalistas pós-revolução industrial, está ligado à depressão, que é uma doença, uma patologia. O suicídio altruísta é em nome de uma causa, geralmente uma causa individual ou coletiva, uma causa romantizada, irracional. O suicídio anômico, ele está ligado a causas externas, como, por exemplo, uma crise econômica, uma pandemia, guerras, instabilidades sociais, momentos de quadro de anomia social, quando os laços sociais se afrouxam. E o suicídio fatalista, que é o contrário do suicídio anômico, né? O suicídio fatalista é quando os indivíduos não suportam a quantidade de normas, regras sociais, leis e tiram a própria vida. E começamos a esboçar e falar também sobre Max Weber na nossa última aula. Fizemos uma comparação entre Durkheim e Weber. Mostrei para vocês, olha, o Durkheim, ele tem uma sociologia funcionalista, porque ele busca entender, explicar o funcionamento da sociedade. Enquanto Max Weber, ele tenta compreender, né, a sociedade em si. Por isso que a sociologia de Weber é uma sociologia compreensiva, enquanto de Durkheim é uma sociologia funcionalista. O Emile Durkheim está preocupado com a quantidade de fatos sociais, por isso que ele usa o método quantitativo, enquanto o Max Weber está preocupado com a qualidade das ações sociais dos indivíduos. E aí a gente falou do conceito de modernidade, que é um fenômeno pós-revolução industrial, pós-revolução francesa. Modernidade é um modo de agir, pensar, sentir, é um contexto histórico, faz parte da construção da mentalidade humana, uma mentalidade em que o homem adota uma postura, digamos assim, mais racional frente ao mundo. E aí aparece a nós um outro conceito, que é o conceito de desencantamento pelo mundo. É o momento do declínio das formas mágicas, mitológicas, religiosas e espirituais de explicar o mundo. Segundo Max Weber, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa inauguraram a modernidade, e a modernidade inaugurou esse desencantamento pelo mundo. Mas a gente viu, né? Eles não previram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eles não previam um reencantamento pelo mundo, principalmente a partir do momento que as igrejas vão adotar uma postura mais midiática, a partir de jornais, de revistas, a partir de rádio, TV. Aí surge a mercantilização da fé. E aí as pessoas, mais uma vez, abraçam a religião, abraçam a religiosidade, tá? Outra questão interessante que também a gente viu sobre o Max Weber é a ação social. Nós vimos que a ação social é toda conduta humana dotada de algum sentido. E aí nós vimos 4 tipos de ação social, né? A ação tradicional, que é aquela movida com base em costumes, hábitos, tradições, enraizadas em uma sociedade, que são passados de geração para geração. A ação afetiva, que é aquela ação movida com base em sentimentos, impulsos, paixões, emoções.
a ação racional com relação a valores, que é aquela ação movida com base naquilo que as pessoas acreditam e consideram que é o certo a se fazer, e a ação racional com relação a fins, que é toda ação movida com base a atingir algum objetivo, a chegar a um futuro, a projeção de um futuro, alguma finalidade em si. E agora nós vamos falar de um outro conceito muito importante de Max Weber, que é o conceito de tipo ideal. E aí nós vamos ver como é que o Max Weber aplica essa metodologia de pesquisa. Tudo bem, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tranquilo. Tranquilos? Tudo certo. Então vamos lá então. Deixa eu projetar para você aqui o material. Deixa eu botar aqui. Beleza, galera. Se alguém não estiver vendo o slide aí, por favor, dê um grito, fale comigo, tá? Beleza? Dá para ver. Galera, a partir de agora a gente vai continuar estudando Max Weber e analisando, né, um dos conceitos mais relevantes da sociologia dele, que é o conceito conhecido como tipo ideal, tá? O que é o tipo ideal? É uma ferramenta metodológica de pesquisa. O tipo ideal é uma construção mental da realidade, é um modelo idealizado para que você, sociólogo, possa comparar o ideal com o real. Então é muito comum, e faz parte da nossa natureza humana, que nós venhamos a idealizar o mundo em que vivemos. Isso é perfeitamente normal, natural. E às vezes nos frustramos. Idealizamos relacionamento, nos frustramos. Idealizamos uma escola, nos frustramos. Idealizamos um trabalho, nos frustramos. Idealizamos uma profissão, nos frustramos. Idealizamos um herói, né, um mito, né, alguém que possa vir nos salvar, e nos frustramos. Então, é muito comum que nós, seres humaninhos, venhamos a idealizar o mundo em que vivemos. Isso é perfeitamente normal. Agora, a questão é como usar essa idealização na sociologia. Esse é o barato de Durkheim, de Max Weber, tá? O que ele faz? O que é o tipo ideal? É uma ferramenta metodológica de pesquisa. Metodológica de pesquisa. O objetivo do tipo ideal é ser uma construção mental da realidade, uma construção mental da realidade. É algo idealizado, tá? É um modelo idealizado para funcionar como parâmetro, ok? Então, é um modelo idealizado de mundo. Professor, explique isso melhor, como é que funciona essa ideia de tipo, né? Porque está confuso, tá? É uma metodologia de pesquisa. E aí eu vou usar como referência aqui uma comparação clássica entre capitalismo e socialismo. Como que as pessoas pensam, idealizam o capitalismo e como que as pessoas idealizam o socialismo. Tá? A gente vai fazer esse comparativo aqui para tentar entender, desvendar as diferenças entre o tipo ideal e o tipo real. Vamos pegar, por exemplo, o socialismo. Na ideologia, naquilo que Karl Marx e Engels idealizaram, o que o socialismo defendia? O socialismo defendia uma sociedade justa e igualitária. Porém, todavia, no entanto, o que a gente pode perceber na realidade? Todos os países que se diziam socialistas eram, na verdade, ditaduras de esquerda. Então, na realidade, nós tivemos ditaduras de esquerda. Então, tem o tipo idealizado e o tipo real. E aí muita gente diz, olha, o socialismo nunca deu certo. O socialismo sempre se transformou em ditaduras. Agora, o capitalismo também nunca foi o que a gente pensa que ele é, não, galera. Qual é o tipo ideal de capitalismo? Né? Aquele tipo idealizado de capitalismo é aquele capitalismo que pensa no livre mercado, na livre concorrência, na livre iniciativa, no livre comércio. Porém, mais todavia, no entanto, o que a gente mais vê no capitalismo? É a formação de monopólios contra a liberdade. Que tipo de monopólios, professor? Como trusts, cartéis e holdings.
que provavelmente, se vocês não estudaram, ainda vão estudar na geografia. É o professor Ezequias, não é? Professor Ezequias, né? Professor de geografia de vocês? Isso. Isso, né? Então, se vocês ainda não estudaram, vocês vão estudar. O que são trusts, professor? Quando empresas se fundem para monopolizar o mercado, para dominar o mercado. Quer ver no Brasil? A Sadia e a Perdigão se fundiram e formaram a BRF Food, a Brasil Food, a Brasil Alimentos, que monopoliza a produção de proteína animal no Brasil. Então, praticamente todo frango que você compra no supermercado, toda carne bovina, carne suína que você compra no supermercado, vem da BRF Food. É um grande trust. O que é um cartel, professor? Quando empresas fazem um acordo entre si para controlar preços, monopolizar a produção, e aí eu tenho muito comum os cartéis de postos de gasolina. O que é um holding? É quando empresas de um mesmo ramo, uma empresa necessariamente, compra ações e passa a controlar outras empresas por intermédio de compra e venda de ações de outras empresas. Aí a gente tem exemplo da Unilever, da P&G, da PepsiCo, Coca-Cola, que são exemplos de holding. Então, um trust é quando ocorre a fusão entre empresas. Palavra-chave para você entender trust, fusão. Um cartel é quando ocorre, por exemplo, um acordo entre empresas para controlar preços, monopolizar o mercado. E o holding é quando existe lá a compra de ações, a compra e o domínio de ações de outras empresas, e aí existe uma única empresa que tem ações de outras, dezenas de outras empresas, monopolizando o mercado. Então, o tipo ideal de capitalismo, de livre mercado, livre concorrência, livre iniciativa e livre comércio, não existe. O que existe são grandes empresas, trusts, cartéis e holdings, que monopolizam o mercado. Entende isso? Então, nem o capitalismo de verdade existe e nem o socialismo de verdade existiu. O que é o capitalismo de verdade? São grandes monopólios. O que é o socialismo de verdade? Ditaduras de esquerda. O que o Emile Durkheim propõe, então, como método, galera? Qual é o método que ele nos propõe utilizar? Tá? O pesquisador, o sociólogo, ele vai selecionar as características do objeto de pesquisa. Então, o primeiro passo é selecionar as características do objeto de pesquisa, características do objeto de pesquisa, e aí logo em seguida você vai fazer com o objeto, com as características que você selecionou, você vai fazer uma comparação com a realidade, a comparação entre o tipo ideal e o real, aí você vai fazer uma comparação entre o ideal e a realidade. Aquilo que é real e aquilo que é o ideal, né? E aí você pode pegar, por exemplo, vamos fazer esse método, aplicar esse método na sociedade brasileira, uma sociedade brasileira que você sabe que é desigual, a desigualdade é uma marca latente da sociedade brasileira, é histórica e está ainda mais acirrada com esse período de pandemia, de gente ficando desempregada, de isolamento social. E aí você vai pegar o que é o ideal para a sociedade brasileira. Uma sociedade mais justa, em que todos tenham iguais condições para entrar, por exemplo, no mercado de trabalho, de estudo, e etc, etc. Beleza, esse é o tipo ideal. Agora, qual é a realidade da sociedade brasileira? Uma sociedade injusta, desigual, em que a prova é a mesma. Todos vão prestar a mesma prova do Enem. Mas as condições são diferentes. As condições de um aluno de escola particular, que paga R$ 2.900 de mensalidade, a um aluno de escola pública, é totalmente diferente na hora de tentar fazer aquela prova. É só olhar para esse momento que vivemos agora, galera. Momento de isolamento social, alunos de escola particular de alto padrão têm acesso a material didático online, a aulas online, a tira dúvidas online com o professor. A qualquer momento ele manda lá no blog da turma dele, manda a dúvida ao professor, o professor tira as dúvidas dele. Ele tem um livro na palma da mão. Alunos de escola pública, mal tem celular. Quem dirá internet para assistir a aula online do professor? E aí o que acontece? Vai vir a prova do Enem. Aluno de escola pública, aluno de escola privada. Eles vão fazer a mesma prova. A prova é a mesma, mas as condições sociais são distintas. Essa é a realidade. O tipo ideal é a mesma prova. Isso é o ideal. Todo mundo tem a mesma condição de fazer a mesma prova do Enem. Mas a realidade é muito distinta. E com base nessa experiência, dessa comparação entre o tipo ideal e o tipo real,
é que você faz o seu estudo de sociologia, segundo o Max Weber. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas? Tranquilo. Tudo bem, galera? Tudo certo. Beleza? Show de bola. Deixa eu salvar aqui o arquivo aqui da última aula. Beleza. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula, então. É mais ou menos essa ideia aqui, galera. Olha isso, né? O ideal, a realidade, né? Olha os homens maravilhosos. Olha que os homens bonitos, né? Olha esse menino Thor, né? Vai ser bonito assim lá em Asgard, né? Olha esse menino Superman. Vai ser bonito lá em Krypton, né? Agora a realidade, ó a realidade, tristeza, né? Ou seja, o tempo todo a gente idealiza o mundo que vivemos, tá? Isso é algo perfeitamente normal. E devemos fazer isso. Porque ao idealizarmos, a gente está projetando algo melhor. A questão é a gente não viver naquilo que é ideal e também ter um pezinho na realidade. Isso é importante, tá? Mas, enfim, voltando então aqui. Outra contribuição importante, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Opa, deve ter uma aqui. Boa noite, prof. A Maria Eduarda. Prova disso é existir as cotas de escola pública, né? O próprio governo reconhece isso, exatamente, Maria Eduarda, né? Exatamente, o próprio governo reconhece que fez merda, né? Que não está fazendo nada para a inclusão social, né? Sem contar que as notas de corte sempre são menores e muito injusto, mesmo isso. Alunos muito capacitados sem recursos. Professor, recomenda livros? Recomendo, sim. Um livro do sociólogo brasileiro chamado Gessé Souza. 2, na verdade. A Elite do Atraso, muito bom para você entender a sociedade brasileira de hoje. E Classe Média no Espelho. A Classe Média no Espelho, também muito bom, do Gessé Souza. Tá? 2 livros fantásticos para você entender a complexidade que é a sociedade brasileira hoje, tá? Tudo bem? Vamos lá então, galera. Voltando então aqui. E aí, outra importante contribuição que o Max Weber vai nos dar é sobre as formas ou tipos de dominação. O que o Max Weber nos ensina, tá? Segundo ele, no campo das ciências políticas, tá, existe dominação, relação de poder, por exemplo, entre indivíduos. O Weber define o Estado, por exemplo, como uma relação de homens que dominam seus iguais. Então, o que é dominação? Tá? Dominação é a forma a qual os indivíduos se relacionam uns com os outros, estabelecendo uma dominação legítima, uma violência legítima. Então, dominação é uma relação entre homens, vou colocar aqui, ó, é a relação entre homens que dominam os seus iguais. E daí nasce uma violência legítima. Uma violência legítima. Por que é legítima, professor? Porque existe uma aceitação. As pessoas aceitam ser dominadas pelo Estado, aceitam ser dominadas pela polícia, aceitam ser dominadas pelos governantes, pelos políticos. Vocês, nesse exato momento, estão aceitando a dominação que eu estou impondo sobre vocês. Então, nesse exato momento, já que todas as relações entre os homens é uma relação de dominação, nós estamos estabelecendo uma relação de dominação. Eu, professor, vocês, meus alunos. Vocês estão aí do outro lado, obedientes, prestando atenção, fazendo anotações, focado nos estudos. Existe uma relação de dominação de mim, professor, para com vocês, meus alunos. E existe uma violência legítima, porque vocês estão aceitando tudo que eu estou dizendo. Entende? E se tudo que eu estou dizendo aqui é uma bobagem sem tamanho, se tudo for mentira, né? E vocês estão aí, né? Ou seja, existe uma aceitação a essa violência que é legítima. Professor, por que ele põe o nome violência, então? Já que não existe uma agressão física, porque toda dominação tem algum grau de injustiça. Toda dominação, em menor ou maior grau, tem um grau de injustiça, ok? Nesse sentido, ela se torna violenta. Às vezes um menos, outras mais, tá? Então, a minha aula não deveria ser essa aula de monólogo. A gente deveria trocar ideia, participar, abrir mais espaço para vocês participarem. Porém, todavia, no entanto, a gente sabe que a gente tem um tempo curto. Se eu for deixar aqui abrir para um debate,
tratando de Max Weber, a nossa aula não anda e eu não consigo passar o conteúdo que vai cair na sua prova do Enem. Então, existe uma violência legítima aqui durante a minha aula, que é o impor o conteúdo sobre vocês. E vocês aceitam, tudo bem? Então, isso é relação de dominação. O tempo todo, essa relação de dominação existe, é uma violência legítima. E o Estado, segundo o Max Weber, ele é o aparato administrativo e político que detém o monopólio da violência legítima. Então, o Estado, quando eu falo Estado, é o país mesmo, tá? O Estado, ele possui o monopólio da violência legítima. Em que sentido, professor? No sentido que você escolhe os seus governantes, no sentido que você obedece às leis de trânsito, às leis municipais, à Constituição Federal. Nesse sentido, a violência que o Estado impõe sobre os cidadãos, sobre os indivíduos que estão dentro do Estado, é uma violência legítima. E o Estado possui um monopólio, o uso exclusivo dessa violência. Repito, é legítima por quê? Porque existe uma aceitação entre os indivíduos que obedecem a essas leis. E aí existem alguns tipos de dominação. Existem 3 tipos: a dominação tradicional, a dominação racional legal e a dominação carismática. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Professor, o que é a dominação tradicional? A dominação tradicional é aquela que caracteriza-se pela obediência à tradição e aos costumes. Então, aqui existe uma obediência às tradições e aos costumes, que são passados de geração para geração, tá? São passados de geração para geração. Então, toda vez que você obedece a uma tradição, a um costume, aquela ideia de um poder patriarcal, de alguém mais velho, então aqui eu faço referência a um poder patriarcal. Patriarcal. Quando você obedece, por exemplo, ao seu pai, patriarcal vem de pater, pai, ok? Aquele poder que é um poder hereditário, um poder dos mais velhos, né? O poder dos mais velhos. Meu pai sempre me ensinou não só a respeitar os pais, como a respeitar os mais velhos. Ai de mim se desrespeitasse meus avós. Era um tapa no pé da orelha que ficava ouvindo um zumbido durante uns 3 semanas. Ai de mim se falasse um palavrão ou xingasse meus pais, minha mãe, meus avós. Era um tapa na boca que ia ficar sem dente. Ou seja, existia uma relação de obediência, aquilo que é a tradição, aquele poder que é passado de pai para filho, poder hereditário, é um poder hereditário, passado de pai para filho. Por exemplo, nesse sentido, essa menina rainha Elizabeth, essa velhinha que insiste em viver, né? Ela enterrou o marido agora, provavelmente ela vai enterrar todos os filhos, mas ela vai viver, sabe? Essa menina tem um poder tradicional, uma dominação tradicional. Um cacique numa tribo que herdou a liderança da tribo tem um poder tradicional. Os seus pais, a relação de dominação e poder que ele exerce sobre você é uma dominação, é um poder tradicional, tudo bem? Um bispo, um padre, um pastor tem um poder tradicional, faz parte da tradição daquela instituição a existência daquele líder, tudo bem? Então, esse é o poder, o famoso poder tradicional, segundo o Max Weber. E também temos o poder racional legal. O poder racional legal, quando é que ele ocorre, professor? Quando ele caracteriza-se pela obediência a um sistema de regras elaborado de maneira racional. Então, ele faz referência à obediência a um sistema de regras elaboradas de maneira racional. Por exemplo, as leis. Racional. Por exemplo, as leis, como, por exemplo, os estatutos, a Constituição. Você pode até não concordar. Estatutos, Constituição. Você pode até não concordar com o governo do Bolsonaro, mas ele foi eleito. Ele foi eleito democraticamente. Então, é necessário que você aceite o seu governo, mesmo que você não concorde. Por quê? Isso é uma dominação racional legal. Então, deputados, vereadores, governadores, um presidente da República foi eleito e, perante a obediência às leis do Estado, você tem que obedecer às autoridades, à autoridade policial, né? Ou seja, existe aqui uma concordância
concordância com as leis que são impostas, que são construídas dentro desse Estado. Essa é a dominação racional legal. E existe aquela dominação que é uma dominação carismática, tá? O que é uma dominação carismática? É quando ocorre a crença nas qualidades do líder. A crença nas qualidades do líder. Que qualidades são essas, professor? Heroísmo, tá? Qualidades como, por exemplo, né, além do heroísmo, né, a coragem, inteligência, simpatia, né? Coragem, inteligência, simpatia, tá? Simpatia. Às vezes, supostos dons sobrenaturais, dons sobrenaturais. Uma pessoa que tem o dom supostamente tem o dom da cura, ou que vai orar por você, ou que vai fazer uma oração por você. Então, dons sobrenaturais, esse cara tem uma dominação carismática. Trabalha muito com propaganda, intensa propaganda, para criar a ideia do líder, do mito. Nós temos o exemplo de Getúlio Vargas, no Brasil, é uma dominação carismática. Adolf Hitler, na Alemanha nazista, é uma dominação carismática. Curiosamente, o Hitler e o Getúlio Vargas não só eram carismáticos, como eram dominação racional legal. Porque o Vargas foi eleito durante o governo constitucional dele, né? E o Hitler também, ele não tomou o poder, galera. O Hitler chegou ao poder em 1933 como chanceler, como primeiro-ministro da Alemanha, e depois, em 1934, quando o presidente Hindenburg morre, ele assume também como presidente, escolhido democraticamente. O povo alemão colocou esse cara no poder, entende? Então, dominação carismática, dominação reacional, dominação tradicional são formas de dominação, segundo Max Weber. E quanto maior o grau de dominação, mais é a aceitação dos indivíduos. Vamos pegar algum exemplo? Um papa. Que tipo de dominação você acha que o Papa exerce? Eu acho que é a simpatia e a propaganda. Então, tem carisma, dominação carismática, beleza? A carismática? Tem essa ideia dos dons sobrenaturais, de que ele é uma figura santa, de que ele é uma figura de heroísmo, né, que vai vir para salvar a humanidade. Hitler era assim também, então é carismática. A Só dominação carismática? tradicional? Tradicional também, porque Tradicional? faz parte da tradição da Igreja Católica, tudo bem? Então é tradicional, e é racional legal, porque nas leis cristãs, dentro da ética e da moral cristã, se destaca que o Papa ele é escolhido através de um conclave de bispos. Então, uma reunião de bispos, em concordância, escolhem o Papa, o líder. Então, o Papa, ele é ao mesmo tempo dominação tradicional, racional legal e dominação carismática. E quanto maior o número de dominação, mais forte é a aceitação dos indivíduos. Mais os indivíduos aceitam aquela dominação. Entenderam, galera? Tudo bem? Outro exemplo. Pode falar. Quando Sim. teve aquele caso, né, criminal do cara que fez todo mundo se matar lá no suicídio assistido lá, todo mundo morreu. Então ele é uma dominação carismática, porque é tipo um tipo de seita. Aí ele usou da propaganda, da inteligência e da simpatia para conseguir que as pessoas fizessem isso. Perfeito, excelente observação. Vamos pegar uma referência, um pastor, por exemplo, de uma igreja. Ele é tradicional, carismática ou racional legal? Ele é carismático e racional legal. E racional legal, tudo bem? Porque há uma aceitação. E por que não tradicional? Porque faz parte da tradição daquela instituição, ok? Aquele indivíduo ser um pastor, ou passar necessariamente a autoridade da igreja a um pastor. Pode ser também. Então, galera, quanto mais acúmulo de dominação, mais prestígio tem. Eu, como professor, eu sou tradicional, racional legal ou carismático? Carismático. Carismático. E eu acho que racional legal.
Racional legal, por quê? Se estiver numa escola e estiver no estatuto da escola, lá nas regras da escola, que vocês devem obediência ao professor, vocês devem obedecer ao professor. Então, pode ser racional legal, como pode ser carismático. Você está prestando atenção em mim, está seguindo o que está escrevendo o que eu estou dizendo, anotando. Por quê? Porque você acredita na minha capacidade, na minha inteligência, no meu, entre aspas, heroísmo, no meu dom sobrenatural, né, e etc. Né? Você está seguindo aí o meu carisma para aprender sociologia, aprender filosofia. Então, eu tenho dominação carismática e dominação racional legal também. Tudo bem? Vamos lá, galera. Perguntas. Professor, o fato da igreja, assim, várias facetas da igreja, quanto o pastor, o papa, enfim, se caracterizarem nas 3 dominações, explica muito o poder da igreja, né? Porque ela está tão intrínseca e como ela domina, de fato, muitas massas. Exatamente. Quanto mais tipos de dominação se enquadrar, maior é a capacidade de abranger esse poder, maior é a aceitação, maior é o poder que ela exerce, e é isso mesmo, verdade. Tudo bem? Professor, beleza, galera? Pode falar. Na dominação carismática, eles podem se intitular manipuladores também, né? Porque eles manipulam as pessoas, sentimentos e tal. Exatamente. Aí eles usam um outro termo aqui, ó, oratória. Eles usam oratória, uma outra qualidade de um líder. Eles usam oratória, manipulam as palavras, muitas das vezes mentem. Hitler mentiu aos montes. Vargas mentiu aos montes. Muitas das vezes mentem para manipular as pessoas, para que as pessoas acreditem naquilo. Não importa se é mentira, eu vou falar e as pessoas que acreditaram, acreditou, que não acreditou, não acreditou. Então, é muito comum que a dominação do tipo, carismática, o líder, aquele que é o líder, minta. Ao mentir, algumas pessoas acreditam. Às vezes, até o próprio líder acredita na própria mentira. Às vezes, até o próprio líder, tá? Mentiras do tipo, os comunistas vão tomar o Brasil, entende? É o que mais a gente ouve hoje. Olha, cuidado que os comunistas vão tomar o Brasil e aí vai ser horrível quando os comunistas tomarem o Brasil. Gente, cadê os comunistas desse país? E outra, pergunta essa pessoa se ela sabe o que é o comunismo. Provavelmente nunca leu Marx, nunca leu Engels, nunca leu nada sobre o comunismo, mas enfim, né? Tudo bem, professor, um menino, ele não entende nada de capitalismo, não sabe nem o que é, não sabe nada o que é comunismo, nada. Ele veio falar pra mim que eu tinha que estudar mais e falou pra mim que mendigo gosta de ser mendigo, gosta de morar na rua e que mendigo tem muito dinheiro. Foi o maior absurdo que eu escutei em toda a minha vida. Coisa não? É difícil, né? E aí eu sempre digo que tem 3 tipos de pessoas que você não precisa dar opinião. Pessoas ignorantes, porque não tem pessoas ignorantes no sentido de que elas têm acesso ao conhecimento, mas não estão nem aí. Esse tipo de pessoa você não deve perder seu tempo. Pessoas muito ignorantes, pessoas que, sabem, mas mentem, preferem viver na mentira. E as pessoas mais inteligentes do que você, porque elas são mais inteligentes, então você não precisa debater com essas pessoas, porque elas vão te derrotar no debate. Então, tem esses 3 tipos. Então, eu recomendo não perder o tempo com esse tipo de pessoa. E nem é seu dever iluminar a vida dessa pessoa, né? Curiosamente, né? Assim como os terraplanistas, né? Os terraplanistas. Nem é o seu dever salvar a vida desses caras, né? Tudo bem, galera? Perguntas, vamos lá. Beleza? Podemos continuar? Ok? Pode seguir. Podemos. Show de bola. E aí, galera, a gente vai fechar nossa aula. Deixa eu ver se dá tempo. Vamos ver. A grande obra, o último slide aqui, ó, a grande obra de Max Weber é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalista, em que ele faz uma análise de como a moral protestante influenciou na construção do capitalismo norte-americano. Quando, em 1620, o navio Mayflower, Flor de Maio, aportou na Baía de Plymouth, no atual estado de Massachusetts. Eu adoro esse nome, Massachusetts, eu acho uma pronúncia muito bonita, né? Trazendo os primeiros protestantes puritanos da Inglaterra, trouxe também os valores protestantes consigo. Valores que ajudaram a construir os Estados Unidos. Que valores são esses, professor? A valorização do trabalho é um valor protestante. Não só a valorização do trabalho, como o espírito de poupar dinheiro. Então, o espírito de poupar dinheiro, tá?
o não desperdício, não desperdiçar, né? E também as ações individuais, a valorização do individualismo, individualismo, tá? Então, esses valores, que são valores calvinistas, é uma moral calvinista, protestante, ajudou a construir o capitalismo. Se você pegar os países eminentemente católicos, porque o catolicismo, a Igreja Católica, condenava o lucro e usura. O lucro e usura era visto como pecado. O que é o lucro e usura, professor? É você vender um produto que esse produto vale R$10, mas você vende a 40. Isso é o lucro. A usura é você emprestar dinheiro a juros. Então, a Igreja Católica, ela condenava o lucro e a usura como práticas pecaminosas. Enquanto o protestantismo calvinista, de Jean Calvino, que vocês vão estudar lá na aula de História Geral, né? Ele, na verdade, valorizava o lucro e a usura, valorizava o trabalho, o espírito de poupar dinheiro, não desperdício. E aí, o que o Max Weber chegou a concluir? Que justamente a moral calvinista ajudou a construir o capitalismo norte-americano. Por que os Estados Unidos é o grande potência econômica capitalista? Graças à moral calvinista. É só isso, professor? É claro que isso é um dos fatores que ajudaram a construir os Estados Unidos da América. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Tudo certo. Tudo certo? E aí, na nossa próxima aula, a gente fecha aqui redondinha a nossa aula de sociologia. Na nossa próxima aula, a gente vai para filosofia, a gente vai tratar de Sócrates, o pai da filosofia ocidental, o pai da filosofia moderna, o cara que foi a encarnação da filosofia, o cara que é um divisor de águas da filosofia, antes deles os pré-socráticos, depois deles os pós-socráticos. Então, na próxima aula, a gente entra em Sócrates, tudo bem? Meninos, muito obrigado pela atenção de vocês. A próxima aula é de 21h05 às 21h50, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Foco nos estudos aí, dedicação sempre e até a nossa próxima aula, tá? Alguém escreve o nome dos livros? Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professora. gente. Até mais tarde. Até mais Boa tarde. noite. Boa noite. Deixa eu colocar o nome dos livros aqui, ó. Classe Média no Espelho. Espelho. E a Elite do Atraso. Dois livros que eu indiquei agora há pouco. Gente, tudo de bom para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.